O Renivaldo me mandou então um pedido lá na live, eu falei para vocês mandarem as modelagens que vocês queriam que eu fizesse de fachadas comerciais. E eu vou mostrar aqui os detalhes principais, que eu acho que são os detalhes mais difíceis de fazer no Revit. Você tem que ter visto a live, você tem que ter visto aquelas outras lives que eu falo de conceitos básicos de modelagem, extrusão, varredura e tudo mais, definição de plano de trabalho. Eu não vou ficar repetindo tudo isso aqui, porque senão ficaria maçante demais para você. Eu vou mostrar um fluxo mais acelerado. Se você está muito no início do Revit, olha as playlists de modelagem que eu tenho aqui no canal, que você vai entender um pouco melhor. É um processo, você vai evoluindo. Mas como é que eu faria? Deixa eu já mostrar as imagens. Olha só a imagem que ele me mandou, já renderizada, lógico. Eu vou simular, eu não consigo saber todos os detalhes, porque, por exemplo, eu não estou vendo aqui do meio para fora, eu não consigo ver como é que é esse elemento lá na parte de dentro. Então, eu vou simular aproximadamente. O importante é você aprender como faz, porque aí você sabe fazer dentro da ferramenta, você sabe projetar tudo que você criar na tua cabeça, tudo que você projetar como arquiteto, designer, como engenheiro, você conseguirá reproduzir lá dentro do Revit. Então volto aqui para o Revit para a gente começar a fazer. O que eu fiz? Fiz já aqui, se você olhar, eu fiz justamente um piso, isso aqui é um piso. Fiz uma outra parede, dei uma distância aqui do começo, que ela tem um recuo. Então a gente vai sempre comparando aqui com a imagem que eu recebi. Esse recuo, coloquei essa parede, tá vendo? Tem como se fosse uma parede preta. E lá no fundo tem uma outra parede também que encaixa aquele mesmo painel. Então isso eu já fiz, você pode criar aí da forma que você quiser, com valores aproximados, não tem problema nenhum. É para a gente praticar mesmo. Feito isso, farei primeiro esse elemento aqui, esse elemento que eu acabei de selecionar. E como é que eu faço? Vamos lá. Vou primeiro em arquitetura, definir, selecionar um plano e vou selecionar a face dessa parede. Clico aqui para selecionar. Quero conferir, botão exibir, eu já vejo onde está o meu plano, sempre, às vezes corre, né? O plano de trabalho pode ter corrido para cá, eu consigo alinhar para o outro lado, não tem problema nenhum. Eu já sei que está definido onde eu quero. Seleciono a parede, clico na frontal para enxergar de frente esse elemento e começo a modelar. Como é que eu faço? Componente, modelar um componente no local, escolho modelos genéricos ou qualquer categoria que você deseje e dou um OK. E começo aqui a criar uma extrusão, vou fazer com uma extrusão. Lembrando, tá? Eu estou fazendo aproximado e aqui no olho, lógico, fiz alguns testes antes de gravar, você está vendo o modelado ali já, mas para você entender como é que funciona e como é que você pode fazer. Então eu costumo, aí depende do jeito de cada um trabalhar, mas eu costumo criar linhas auxiliares. O que é isso, Thiago? Aí eu faço, por exemplo, uma linha aqui, faço outra linha nesse ponto, faço uma linha aqui mais baixa e uma linha mais alta. Aí eu começo a cotar. DI de distância, qual que é o distanciamento que eu quero daquela parede? Eu quero deixar, está em centímetros aqui para mim, tá? Eu coloquei para centímetros. Quero deixar 1 metro, que é justamente essa lateral aqui onde tem esse vaso de flor. Aqui eu vou deixar 1 metro livre. Então, voltando para o Revit, qual vai ser o tamanho desse meu pé? Vou colocar aproximadamente aí 1,5 m. Seria a largura desse elemento aqui na base, 1,5 m. Depois, qual que é a altura inicial da parte mais baixa? Eu colocarei com 3 metros, 300 centímetros. E a altura final deixarei com 4 metros, então 100 centímetros da distância. E como é que eu começo a fazer? Agora aqui, vou fazer meio no olhômetro, mas você vai estar criando, você vai estar projetando esse teu elemento. Então imagina que a gente saia deste canto, ele vai fazendo meio que uma inclinação, eu consigo colocar qual que é o ângulo que eu quero. Sei lá, vou deixar aqui com 105. E consigo criar uma curva. Como é que eu faria? Pego daquela linha de cima para essa linha de baixo e vou traçando uma curva. Ó, vi que ficou errado, então vou pegar mais próxima desse canto, tentar traçar uma curva mais suave. Mas se eu ainda deixar essa curva desse jeito e clicar com TR, olha como é que ela fica, meio bugada, né? Então, de repente, essa minha linha tem que subir um pouco mais. Posso subir um pouco mais. Opa, Ctrl Z, seguro o Shift, que ela... Ó, botão Ctrl Z, seleciono. Vou puxando para cima e seguro o Shift, que ela vem retinho aqui, naquela mesma inclinação. Tem uma ferramenta aqui que eu gostaria de ensinar para vocês que se chama arco em concordância. Como é que ela funciona? Você clica nela, clica em uma linha, clica na segunda linha e ela já vai fazendo um arco para você. Você vai simulando aqui e quando você soltar, ele já corta aquelas duas linhas. Olha como é que ficou. Eu estou fazendo aproximado, tá? Não me importo aqui muito com todos os detalhes. Poderia pegar o selecionar linhas, deslocamento de 150 centímetros, que é 1,5 m que eu quero, e aproximadamente ficaria dessa forma. Mais uma vez aqui o arco em concordância, linha de cima, essa outra linha,
e farei um arco aqui nesse sentido. Aqui. Farei um arco nesse sentido. Detalhe, tá? É aproximado mesmo. Vou pegar o selecionar linhas, clicar embaixo, TR e começo a parar. Não estou muito preocupado de fazer idêntico, não é isso, tá? Até porque se a gente for fazer projetos idênticos que a gente encontra, é só uma referência para que nós aprendemos a criar. Então fiz lá as linhas da minha extrusão. Vou definir agora qual que é a minha espessura de todo esse elemento. Então colocarei, por exemplo, 100 centímetros para ver como é que fica e dou um confirmar. Detalhe, ele está passando aqui para fora. Então qual foi a distância que de repente eu tenha reservado para esse elemento? Posso voltar a qualquer momento aqui para a planta baixa térrea e criar uma cota para saber. Então eu sei que eu tenho 80 centímetros, só que eu terei um outro elemento aqui na frente. Aqui um elemento preto e um elemento marrom por baixo. Então deixarei com 70 centímetros o final dessa extrusão. E volto para o 3D. Continuo o desenvolvimento. Agora selecionarei a face de frente desta forma. Vou lá em criar, definir o plano de trabalho, selecionar um plano e clico aqui na frente dessa peça. Lá em exibir, ele poderia me mostrar ou não, mas ele está recuado ao fundo. Não tem problema nenhum. Depois quando você se acostumar a definir o plano de trabalho, você não vai errar mais. Agora farei uma nova extrusão com o botão de selecionar linhas. Vou selecionar todas as linhas de cima porque na imagem ele vai até o final e fica só um recuo na parte de baixo. Então nessa parte de baixo eu darei um deslocamento de 10 centímetros. Você pode testar se vai ser 10, se vai ser mais. Com 10 centímetros acho que se encaixou aqui para mim. 10 centímetros, linha para fechar essa parte da esquerda, TR para fechar essa outra parte. E qual que será a espessura disso? 10 centímetros. 10 centímetros. Então teria já esse elemento criado. Legal, né, pessoal? Agora poderia parametrizar os materiais. Eu sempre gosto de vir parametrizando o material. Então seleciono esse da frente, vou em material no retângulo do lado, crio um parâmetro, eu chamarei isso aqui de externo. O nome você dá o nome que você quer. E esse de trás eu chamarei de interno. Esse nome ficou ruim, né? Mas não tem problema, só para você entender. Interno e externo, vou concluir. Posso selecionar e mudar os materiais, mas continuarei o desenvolvimento. Vamos agora criar essas peças, como se fosse um painel metálico aqui, uma chapa que é cortada. Por quê? Porque fazer essa parte de madeira, fazer esses outros elementos, é a mesma coisa do que a gente está fazendo aqui nessa extrusão. Então, nesse caso aqui, será uma extrusão também, mas eu quero te mostrar o raciocínio lógico que eu tenho por trás da coisa, para você entender como é que eu faço também. Então, voltando para o projeto, vou na planta baixa térreo agora, porque eu farei uma extrusão a partir do térreo, e vou criar aqui os elementos para que você possa ver. Eu crio, aqui no raciocínio, eu posso fazer com uma parede cortina? Posso, dá certo? Dá, mas o elemento é tão pequeno, uma parede tão pequena, é um projeto pequeno, um comércio pequeno, eu prefiro fazer uma peça e multiplicar e depois criar algumas matrizes. Eu acho muito mais rápido, eu acho muito mais prático, até porque é um projeto específico e você pode fazer dessa maneira, ou você pode criar uma parede cortina e fazer essa extrusão que eu vou fazer agora dentro de um painel de parede cortina. Se você não sabe o que eu estou falando, tem os replays das lives que eu mostro isso com mais detalhes. Então aqui no TR eu vou lá de novo arquitetura, componente, vou modelar também um componente no local. De novo modelos genéricos. E vou pegar a extrusão agora. Modelos genéricos, deixa eu ver agora, vou pegar a extrusão. Apareceu, acho que faltou aparecer na tela para vocês o nome que eu coloquei, o nome qualquer, tá? Mas olha só. Vou fazer uma extrusão. Mais uma vez, eu crio linhas de auxílio para que eu possa criar essas medidas. Então, parece um triângulo com a ponta mais arredondada, este elemento que a gente vai desenvolver. Então, eu faço um retângulo. Neste retângulo, eu direi que ele tem 50 centímetros de comprimento, de largura. E eu vou falar que ele tem, sei lá, eu vou colocar aqui uns 15 centímetros. Lembrando, tudo aproximado. E mais uma vez farei linhas auxiliares. Primeira linha, faço uma linha aqui no meio, tranquilo. Essa seria a minha primeira linha. Botão de selecionar linhas e vou dar um deslocamento de 5 centímetros para cada lado. Já você vai entender. E um deslocamento aqui, de repente, de 2 centímetros. 2 centímetros eu acho que é suficiente. Fiz aqui algumas linhas e vou tentar criar aquele formato. Pegarei uma linha reta,
desse ponto até esse meio, do meio até aquele outro canto, pego a linha de curva deste ponto até o outro e faço uma curva dessa forma aqui, do jeito que ela ficar. Deleto as linhas que eu criei auxiliares, que estão sobrando, e olha o formato que nós temos. É aproximadamente isso que eu quero representar, aproximadamente, tá? Depende do seu projeto. Darei agora um deslocamento de, sei lá, quantos centímetros ou milímetros vai ter isso? Eu vou dizer que tem 5 milímetros. Acho que é muito até para essa chapa. De repente, 3 milímetros para esse painel. Então, vou criar as linhas internas para representar que eu tenho aqui 3 milímetros. Entendido? Agora, qual que é o final da extrusão? Qual que é a altura deste meu elemento? Sei lá, vou chutar aqui. Vamos lá para o 3D para a gente ver. Se eu colocar, por exemplo, 25 centímetros de altura, eu teria uma peça dessa forma. Se eu acho que é muito, eu posso selecionar, vou colocar, sei lá, 23. Acho que está legal aqui, 23. Seleciono a peça, vou clicar no cadeado para ela desassociar do plano de trabalho que eu estou criando. Vou na frontal para enxergar ela de frente, botão de mover. Você tem que pegar esses macetes de mover mais rápido, de girar mais rápido. E como é que você pega isso? Só com o tempo e com a prática. Então coloca esse elemento bem no cantinho aqui dessa peça. Ah, Thiago, sumiu? Por quê? Vamos olhar de cima. Ela está provavelmente recuada, então seleciono a peça, trago aqui para frente, mais uma vez o botão de mover, MV, e vou pegar dessa linha até a linha do começo da parede. Quando você está começando, esse tipo de visualização vai te deixando confuso, mas não tem problema. Olha como é que ela ficou lá no cantinho, é isso que eu quero mesmo, que ela fique naquele canto. Entendido? Agora, se você observar, essa primeira peça aqui de cima, ela é metade só, ela não é uma peça inteira. Então, já vou explicar como é que eu faria isso também. Seleciono essa peça, botão da frontal, vou pegar o botão de mover, sempre que faz um triângulo, significa que está no meio. Então, desse meio, carrego até o canto da parede. Deixa ela aí por enquanto, depois eu vou cortar ela e transformar em metade. Selecionarei esse elemento, botão de matriz, deixo aqui marcado mover para o segundo mesmo, do jeito que está. Pegarei da pontinha dele até o final e coloco quantas peças eu quero ali. Sei lá, 10 peças e dou um Enter. 10 peças não foi suficiente, Thiago. Poderia selecionar e colocar agora 20 peças. É lógico que eu não tenho essa medida exata, porque aqui ela para lá onde eu tenho aquele elemento de madeira. Só que eu vou fazer nessa parede toda, tá? Fazendo essa parede toda porque o elemento de madeira é uma extrusão muito simples que você pode representar aí. Seleciono, então vou colocar 21. Deixa lá passando, depois a gente resolve aquele problema daquela peça estar passando lá ao fundo. Vou fazer mais um detalhe, selecionar todas essas, ó, clico com o mouse e arrasto, selecionei todas. Botão de copiar, copio deste canto até esse ponto da parede. Por quê? Porque a de baixo vai intercalando. Percebem que vai intercalando? E o que eu teria que fazer aqui, pessoal, para dar certo? São duas linhas só que são diferentes. Uma que começa na metade, outra que começa inteira, depois elas se replicam. Então, eu vou aproveitar para esse ponto já acertar esses detalhes. Se você observar, essa última deu certinho lá no final da parede. Então, eu já deleto ela, para já resolver o meu problema. Agora, seleciono essa peça, vou em desagrupar, vou olhar da superior, editar extrusão. Mas, Thiago, é muito difícil. Não é, não. Depois você se acostuma com isso. Você vai ver que é muito mais rápido do que fazer painel de parede cortina. Até porque o painel, nesses detalhes, desses acabamentozinhos aqui, você sofreria muito. Eu deixei com 5 milímetros isso. Essa peça vai ficar com 5 milímetros aqui no canto. Não tem problema. Então, estou com um trim aparando. Fiz lá aquela peça do canto, confirmo no botão verde. E vou fazer essa do outro lado aqui também. Seleciono, desagrupar. Com a peça selecionada eu vejo da superior, editar extrusão. Selecionar linhas. Ponto 3, que será 3 milímetros. Agora nessa farei certo. TR de trim. Vou cortando os meus elementos. E aqui eu vou formando a minha extrusão. Deleto as linhas que sobraram. Confirmo no verde. Por quê? Porque eu tenho duas linhas perfeitas agora, certinho. Agora eu posso selecionar as duas linhas de uma vez. Seleciono de uma vez, vou no botão de matriz, do mesmo jeito que lá está, pegarei desse canto superior, seguro o Shift para trazer retinho e clico no canto inferior.
Quantas peças eu querer? Eu vou querer 13 peças e dou um Enter. Ela vai passar um pouco, tá? Não tem problema que ela passe aqui. Às vezes o Revit dá uma pensada que ele vai distribuir todos esses elementos aqui para baixo. Se der alguma mensagem, você confirma em OK, não tem problema nenhum. E o que eu costumo fazer agora? Selecionar uma dessas peças e dou um ST para selecionar todas, ou botão direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista, porque você não vai ter a tecla de atalho configurada, e clico no botão de desagrupar. Desagrupar. Ainda continua agrupado nos elementos, mas agora eu vou deletar tudo que eu tenho aqui no meio. Sem me preocupar muito, tá? Fazendo um pouquinho rápido, mas eu vou deletar tudo que está sobrando aqui. Todas as peças que estão sobrando, eu deleto, que está aqui atrás dessa parede. E olha lá, pessoal, olha como é que eu teria. Ah, Thiago, essa peça aqui também ficou sobrando, vou deletar ela, você faz um ajuste fino. Depois você pode esconder esse elemento que está aqui na frente e deletar também o que está sobrando. Mas você já faria todo aquele painel com aquele formato, de um jeito simples, que bote na sua cabeça. É mais rápido do que criar painel de parede cortina, porque tem várias regras. E isso é muito específico desse projeto. Então você já teria aquela aparência. Nesta parede aqui, poderia selecionar, editar perfil, clicar de frente e faria o contorno dessa parede aqui, ó. Eu gosto de ensinar os macetes porque eu acho que os macetes valem muito mais do que o uso da ferramenta, o macete do dia a dia. Então olha a minha parede como é que ficou. Agora eu recortei ela, seleciono essa peça aqui de cima, dou um HH e aqui eu já poderia perceber os elementos que eu posso excluir. Também vou ocultar essa parede de trás, seleciono, vou na posterior, editar no local e já vejo o que eu posso e o que eu não posso deletar. Agora, o que é mais importante de tudo? A gente não tem nenhuma medida aqui desse projeto para esse elemento. Quando você for projetar algo, se você vai criar um painel que é personalizado, que você vai mandar o cara lá cortar na CNC, por exemplo, e você tem que ter esse nível de detalhe, você já faz essa parede na altura correta. Se você terá 3 peças de 10 centímetros de altura, você sabe que essa parede terá que ter 30 centímetros. Porque isso vai, inclusive, facilitar a tua vida aqui dentro da modelagem. E se eu pego esse elemento aqui, se eu coloco em estrutura de arame, ele está passando para cima da parede. Então, como é que eu deletaria ele agora, né? Então, vou deletar só essa linha aqui de baixo. Deleta essa linha, posso deletar os outros elementos que não estão aparecendo. E aquele elemento que tenho aqui vai sobrepor isso, tá? Não tem problema nenhum. Reinicializar todos os objetos, é aquilo que eu disse, né? Você vai criar o teu projeto já baseado no que você tem em mente, né? Você já vai modelar com base no projeto que você criou. E seria isso, pessoal. Vou gravando um a um daquelas mensagens que vocês me mandaram. Eu espero que vocês gostem muito. Espero que você não sofra se você estiver começando e achar que eu estou falando muito rápido, é porque tem um propósito esse vídeo. A gente fez uma live lá, eu mostrei vários outros links de modelagem. Quem é meu aluno, vai nas aulas de modelagem, vocês têm isso aqui muito mais, mas é um conteúdo tão rico que eu estou criando de graça aqui que eu colocarei também dentro dos meus treinamentos. Só o meu curso de modelagem ele tem mais de 100 aulas já gravadas, então assim, vai para lá também para ajudar vocês. Olha, aqui eu tinha feito uma extrusão simples para criar aquela parte daquela madeira. Pode mudar os materiais, enfim, você consegue, sem dúvida alguma, chegar neste nível aqui. Poderia levar para renderizar dentro do Lumion, ficaria muito legal. Muito bacana. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, chame os amigos, vai lá para o Instagram também, vai para o Facebook, nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço.